Você já deve ter ouvido falar que as pessoas que têm o diagnóstico de hipertensão arterial têm que tomar remédio para o resto da vida. Mas existem algumas situações em que isso pode ser reversível e é sobre isso que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Olá, meu nome é Helena Cristina, eu sou médica e hoje eu estou aqui para te explicar como que uma pessoa que tem o diagnóstico de hipertensão pode ser curada. Atualmente, o diagnóstico de hipertensão arterial ele tem aumentado muito, principalmente entre as pessoas jovens. E quando eu digo jovens, eu quero dizer na faixa de 18 e 45 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de diagnósticos de hipertensão arterial aumentou 15% nos últimos 10 anos. Coincidentemente, o número de pessoas obesas também aumentou, atingindo a faixa de 41 milhões de pessoas em 2019, de acordo com os dados do IBGE. A partir da análise desses dados, a gente consegue entender que a obesidade é um dos principais fatores para o desenvolvimento de hipertensão arterial. Isso significa que existem outros fatores que podem fazer com que a nossa pressão suba e que não necessariamente indicam que aquela pessoa vai ter que ficar tomando a medicação pelo resto da vida dela. Então, por exemplo, no caso de uma pessoa obesa, por que a pressão vai subir? O acúmulo de gordura vai fazer com que fique muito difícil para os vasos sanguíneos atingirem as extremidades daquele organismo. Então, imagina que no meio daquele tecido adiposo tem um monte de vasos se formando para chegar até as extremidades do nosso corpo e levar oxigênio e nutrientes para todas as células. Nesse cenário, o coração ele vai ter que trabalhar mais, aumentar a sua força de contração para que o sangue seja levado até a extremidade daquele corpo, porque os vasos que estão passando no meio daquele tecido adiposo, que é o tecido de gordura, eles estão sofrendo a pressão daquela gordura. Então, para vencer essa pressão, o coração ele tem que bombear mais forte. Então, o aumento da pressão, no caso da pessoa obesa, ela é compensatória, ou seja, para atingir todas as células do corpo, o coração ele teve que aumentar a força de contração e isso, consequentemente, levou ao aumento da pressão arterial. Então, é um mecanismo que o organismo encontrou para que todas as células fossem oxigenadas e nutridas. Só que isso, ao longo prazo, é que vai trazer vários problemas. Então, a gente tratando a obesidade, a probabilidade daquela pressão normalizar é muito alta e aí facilita para a retirada das medicações antihipertensivas. É claro que esse processo de emagrecimento ele tem que ser feito junto com o profissional de saúde, porque conforme a pessoa vai perdendo peso, a pressão ela vai normalizando, então vai ser necessário o ajuste daquela medicação para que um dia ela consiga se libertar dessa medicação. Uma outra causa do aumento de pressão arterial é a aterosclerose. A aterosclerose é uma doença na artéria, onde existe o acúmulo de gordura naquela artéria. Esse acúmulo de gordura ele vai impedir com que a artéria consiga fazer o controle da nossa pressão arterial e isso vai predispor ao risco de doenças cardíacas ou acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC. Então, tratando a aterosclerose, que é ocasionada principalmente pelo colesterol elevado, a gente consegue também ir normalizando aquela pressão. É claro que a aterosclerose ela é um pouco mais difícil de tratar, porque depois que o vaso ele foi lesionado, aí fica um pouco difícil de cicatrizar aquela lesão. Mas não é impossível, ok? Então, a partir desses dois exemplos, a gente consegue perceber que a alimentação ela está diretamente relacionada com o desenvolvimento dessas condições. Então, a obesidade ela vai aumentar a nossa pressão arterial. Esse aumento da pressão ao longo prazo vai começar a lesionar as nossas artérias. Essa lesão vai facilitar para que acumule gordura ali naqueles vasos, que junto com tabagismo e sedentarismo vai acabar virando uma bola de neve dentro do organismo daquela pessoa, ficando cada vez mais difícil de reverter essa situação. E lembra que eu expliquei que o coração ele vai ter que fazer mais força para bombear o sangue, para que ele chegue nas extremidades, para que todas as células sejam oxigenadas e nutridas? Se a pessoa não toma uma atitude, conforme o passar do tempo, esse coração ele vai tendo que fazer mais e mais força, até que vai chegar um dia que ele vai ficar muito cansado, ou seja, você vai ficar cansado ou cansada. E esse coração cansado
ele vai começar a apresentar sinais de que ele está enfraquecido, e esse enfraquecimento do coração pode levar a uma insuficiência cardíaca. Então, quando o paciente que é obeso, que é hipertenso ou que tem aterosclerose e é hipertenso chega num ponto que ele desenvolve uma doença cardíaca, aí fica muito mais difícil de se libertar das medicações antihipertensivas, porque nesse caso o médico ele vai ter que fazer um tratamento rigoroso daquela pressão para que o coração não se esforce tanto, porque ele já está cansado, já está fatigado. Então, através do controle da pressão, a gente facilita o trabalho dele, mas aquela pessoa ela vai começar a ficar cada vez mais limitada e vai ficar cada vez mais difícil de praticar uma atividade física, por exemplo. É claro que a mudança da alimentação é sempre bem-vinda e tem que sempre estar presente, principalmente se a pessoa começa a apresentar problemas cardíacos. Infelizmente, nos dias de hoje está cada vez mais difícil de consumir alimentos saudáveis, alimentos sem agrotóxicos, sem xarope de milho, sem açúcar refinado, sem conservantes, porque a maioria dos alimentos que são acessíveis e são disponibilizados facilmente no mercado são alimentos ultraprocessados, e é desses alimentos que a gente precisa correr. E eu acredito que é isso sim que está fazendo com que mais e mais pessoas sejam obesas e sejam diagnosticadas com hipertensão arterial, ou diabetes, ou aterosclerose, ou tudo isso junto numa síndrome metabólica, onde vai ficando cada vez mais e mais difícil de reverter toda essa situação. Então, quanto antes você decidir mudar os seus hábitos de vida, vai ser melhor para você. E eu sei como é difícil ter uma rotina de hábitos saudáveis, e é por isso que eu vou começar a trazer dicas aqui no canal, para que vocês consigam colocar em prática no seu dia a dia. Então já se inscreve e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Mas hoje eu gostaria que você entendesse que não é porque você tem um diagnóstico de hipertensão que você vai ter que tomar remédio pelo resto da sua vida. Consulta o seu médico, o seu cardiologista, o seu nutricionista, o seu nutrólogo. Conversa com ele, fala que você quer entender quais são os motivos, as causas que estão levando ao aumento da pressão arterial no seu organismo, para que essa causa seja tratada, para que você consiga ser curada da hipertensão e não precisar mais depender da medicação. Quanto mais você demora para fazer isso, para buscar essa mudança, mais difícil vai ser no futuro, conforme já expliquei, por conta do risco de desenvolvimento de doenças cardíacas e acidente vascular cerebral, ok? É possível, através de uma boa consulta médica, levando em conta fatores físicos, emocionais, sociais e até financeiros, conseguir propor uma solução para aquele paciente que esteja ao alcance dele. Bom, eu vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida ou se você quiser fazer alguma sugestão, deixa aqui nos comentários, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!